Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Médio Universitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, hoje um vídeo é um pouco diferente, eu vou trazer para vocês uma entrevista com o Diego, ele que foi aprovado tanto no ProUni para estudar Medicina com 100% de bolsa, como também na UFPE, a federal do estado dele, né, do Pernambuco, pelo Enem. Então ele se disponibilizou para contar um pouquinho da história dele pra gente, contar como foi a preparação dele, um aluno de escola pública que estudando em casa conseguiu aí 2 aprovações em medicina para estudar de graça. Além disso, toda a preparação dele foi feita com a Filade, então ele também vai falar um pouquinho da experiência dele com a plataforma e o que ele achou do curso depois de um ano usando para estudar e conseguindo ser aprovado. E sem mais enrolação, bora logo para a entrevista, que é para isso que vocês estão no vídeo, para a gente poder ouvir a estrela do vídeo de hoje. Bom, pessoal, tô aqui com o Diego, né, aprovado em medicina na UFPE. Então, Diego, começa aí se apresentando pra galera, contando um pouquinho da sua história, se você fez o Enem uma vez, várias vezes, se você lembra, assim, se teve muita evolução, ou se nas outras vezes que você fez, você bateu na trave e só precisou de alguns ajustes. Vamos lá, o palco é seu. Olá pessoal, meu nome é Diego, tenho 20 anos e recentemente eu fui aprovado em medicina na UFPE. Eu já fiz o Enem algumas vezes, sim, uma vez apenas como treineiro e as outras vezes foi para valer mesmo. Comecei fazendo o Enem em 2020, no ano de pandemia. Então foi um período muito difícil porque eu estudava em escola pública e aí a escola pública dispensou algumas aulas na pandemia e ficou com a maioria das aulas de forma online. Então eu não conseguia estudar porque era o primeiro contato ali que eu estava tendo com o online. Não tinha nenhum contato anterior, não sabia como estudar. E aí eu fiquei estudando para a escola, para o ensino médio e também para o Enem, porque a gente sabe, né, que a escola pública, apesar de ter toda a matriz de referência, não é direcionada especificamente para o Enem. E aí você tem que complementar os seus estudos. Foi muito difícil, mas foi o ano em que eu estava treinando para o Enem. E aí eu consegui um resultado não muito esperado, né? Porque, assim, eu já estava com foco em medicina e o resultado que eu tive foi bastante baixo. E aí eu me desesperei, né? Às vezes, assim, a gente se desespera quando não está com o resultado correto. E aí, em 2021, foi o meu terceiro ano do ensino médio, e aí eu foquei mais no Enem, ainda estudando por materiais gratuitos, por exemplo, YouTube. E aí, em 2021, né, fui fazer o Enem pela primeira vez para valer, com foco em medicina. Não consegui também a aprovação em medicina, mas eu consegui passar para enfermagem. E aí, em 2022, eu fiz um ano, né, o ano todinho de curso de enfermagem na minha cidade mesmo, que eu morava, que era Belém de São Francisco, é interior de Pernambuco, né, no sertão. Então, eu fiz um ano lá de enfermagem e tentei conciliar justamente o curso, né, de graduação com os estudos para Enem. Foi uma época muito difícil, porque o curso de enfermagem era praticamente integral, né? E aí eu quase não tinha tempo para estudar para o Enem. E aí, em 2022, fui fazer o Enem novamente, né, para tentar a medicina e não consegui novamente porque não tinha estudado tanto, né, para conseguir a nota suficiente. E aí aconteceu que em 2023, no início de 2023, eu resolvi desistir da bolsa, né, que eu tinha passado para enfermagem pelo ProUni, então resolvi desistir da bolsa e ter foco apenas no Enem durante o ano de 2023. Até o início de 2023, eu não tinha conhecido praticamente, não tinha feito nenhum cursinho, né? Eu só estudava por materiais gratuitos e os materiais que eu tinha na minha casa. E aí, em 2023, no início, eu conheci a Filade e foi aí que eu decidi, né, focar apenas no Enem. Entrando na Filade, eu vi que eu não sabia praticamente nada sobre como estudar para o Enem, porque eu não conhecia. Apesar de ter algumas notas, né, boas, por exemplo, em matemática e também em redação, que são as áreas que eu tenho mais facilidade, né, nos anos anteriores, eu vi que precisava eu melhorar bastante.
E aí, estudei em 2023 com a FILAD, apenas com a FILAD e outro curso também para implementar em redação, né? Mas o foco todinho de todas as matérias, praticamente, foi com a FILAD. E aí resolvia questões, fazia simulados. E em 2023 eu consegui, né, uma nota que passasse para medicina e atualmente estou cursando medicina, né, em uma faculdade particular, por intermédio da bolsa do ProUni, mas também vou para a UFPE semestre que vem, né, no segundo semestre de 2024, que foi a faculdade que eu desejava passar, e eu consegui passar. Ah, então perfeito. Aprovado duas vezes aí em medicina, uma no ProUni e uma pelo SISU, né? Mas agora conta Isso. mais um pouquinho como era a sua rotina no seu dia a dia de estudos. Assim, que horas você acordava, como você organizava os seus estudos durante a semana. Então, antes de conhecer a Pilates, a minha rotina de estudo era bastante pesada, porque assim, em 2020, né, eu fazia o ensino médio ainda, então era de 7 horas da manhã até 5 da tarde, e aí eu estudava para o Enem nos horários de intervalo, assim, ou então quando não tinha aula, né, e também à noite. E aí em 2021 também estudava de 7 da manhã até 5 da tarde, então era bem pouco assim a carga horária que eu tinha de foco para o Enem. Em 2022 também a mesma coisa, mas em 2022 eu tive um pouco a mais de carga horária para estudar para o Enem, porque a faculdade era somente na quarta, na quinta, na sexta e também no sábado. Então, domingo, segunda e terça eu tirava para estudar para o Enem, além dos outros dias, né, que eu tinha alguns horários disponíveis também. E aí eu acordava, por exemplo, 6 horas, 7 horas da manhã e começava a estudar de 8 a 9 horas mais ou menos, porque eu tinha que fazer algumas coisas, né, em casa também, enfim, tomar café, meditar um pouco, que eu achava muito importante também, fazer yoga, né, porque acho que ajuda na concentração, na minha concentração pelo menos ajudava. E aí terminava por volta ali do horário, né, do almoço, 12 horas mais ou menos, e almoçar, tirava para descansar um pouco também e voltava de 2 horas da tarde. Ia até mais ou menos umas 6 horas e tirava para descansar também, um tempinho de 1 a 2 horas e voltava à noite também. Mas durante esse tempo eu não estudava exatamente direto. Eu tirava alguns minutos de descanso, por exemplo, estudava por método Pomodoro, que eu já conhecia. Então, ajudava demais na concentração e na resistência, né, do estudo, principalmente em matérias que eram muito difíceis para mim, por exemplo, física e química. E também matérias mais densas, que não necessariamente seriam difíceis, mas que envolvesse um pouquinho mais de atenção e compreensão, né, porque era um conteúdo denso, como, por exemplo, história. E aí, depois, em 2023, como eu conheci a Pilates, conheci várias estratégias de estudo, e aí, não necessariamente, eu tive em meu pensamento que a quantidade de horas seria mais interessante que a qualidade. E isso foi uma virada de chave, assim, eu acho que para minha aprovação, porque eu levantava normal no dia sem muita preocupação, né, eu tenho que estudar logo, eu tenho que começar a estudar logo, porque as outras pessoas, os meus concorrentes estão estudando, então eu levantava sem preocupação, ia fazer minhas coisas com calma, e aí ia para o estudo, né, e eu sabia que estava dando certo, porque a Filali tem um método de acompanhamento, né, que faz o desenvolvimento ali, a análise de se está dando certo ou não aquela estratégia. Às vezes parava assim um pouco, né, para pensar, será que é isso mesmo que está dando certo ou será que eu estou mascarando alguma coisa que eu tenho dentro de mim, né, para dar certo, enfim. Mas aí eu marcava a mentoria, né, de sessão de diagnóstico e via que realmente era aquilo, como por exemplo a questão de fazer questões de fixação durante as aulas. Então, eu assistia uma aula em que eu não sabia o conteúdo, depois daquilo, eu tirava alguns momentos, por exemplo, de descanso, e ia fazer uma lista de questões sobre aquela aula, via os pontos que eu estava errando, que eu estava acertando, que eu tinha dificuldade, facilidade, enfim,
que era mediano, e aí na correção, principalmente das questões, que foi uma coisa que eu aprendi, né, fazer um caderno de erros, eu ia fixando várias coisas. E outros conteúdos que, por exemplo, que eu já sabia que eu tinha estudado os anos anteriores, eu fazia questões antes de assistir a aula para ver se realmente eu ainda estava com o conteúdo em mente. Então, aí, essa questão de qualidade do estudo foi essencial para a aprovação. Bom, então você falou pra gente que você estudou com a Filade, né? Você consegue contar como ter um cursinho online te ajudou, né? Principalmente um cursinho tão personalizado, individualizado como a Filade, ajudou na sua preparação, assim, comparando a forma que você estudava antes, que você não estudava com cursinho, com a forma depois que você começou a usar a mentoria deles, eles te ajudaram a organizar a sua rotina. Assim, conta pra gente se você acha que fez uma diferença ter um cursinho na sua preparação. Acho que fez total diferença, sim, porque, como já foi dito, eu tinha a mentalidade de que quanto mais estudar, mais você está perto da sua aprovação. Ou seja, eu levava em consideração a quantidade de horas de estudo. E quando eu conheci a Filade, vi o cronograma totalmente personalizado, vi que era um cronograma que não era fixo para todos os alunos que entram na plataforma. Isso foi essencial, porque eu vi que eu poderia ver ali os dias em que eu estava disponíveis para estudar para o Enem e colocar aquele dia como um dia produtivo, mesmo tendo poucas horas de estudo. Então, fazendo as sessões de diagnóstico com a Filari, né, vi com os mentores que isso era possível. E então, discutia várias coisas, várias estratégias, vários métodos de estudo para tornar o dia mais produtivo possível, apesar da quantidade de horas que eu disponibilizar para ele. Durante a semana, você tem compromissos diferentes, e aí em cada dia você tem um novo horário para se fazer, né? Então, por exemplo, na segunda eu só estudava à tarde, na terça eu já tinha o dia livre, então eu tirava de manhã, tarde e noite para estudar de uma forma muito diferente do que estudaria na segunda, porque eu vou ter mais tempo para estudar, né? Então, eu vou estudar de uma forma mais aprofundada do que na segunda-feira, que eu teria, por exemplo, 2 horas de estudo. Mas não necessariamente um dia seria mais produtivo do que o outro, porque estabelecendo a estratégia certa para aquele dia, o dia ele já se torna produtivo, né? Então, depois que eu conheci a Filari, isso foi essencial. Então, você falou aí já de cronograma, da mentoria, né? Mas, assim, pra galera que tem uma curiosidade de saber mais sobre a Filade, teria, assim, algo que você pode dizer que é o melhor ponto da plataforma, aquilo que a Filade oferece, que você mais gostou? Sim, claro. O que eu mais gostei da Filari foi a questão do acompanhamento ser totalmente individual. Então, ter aquelas sessões de diagnóstico para você discutir o que está dando certo, o que não está dando certo, né? O que você precisa corrigir, como você precisa, por exemplo, corrigir uma questão, né? Uma questão básica, uma questão intermediária ou uma questão de nível avançado. Então, tudo isso você pode falar ali com o seu mentor. É muito interessante e é muito importante também para o seu desenvolvimento. Então, um ponto que eu focaria assim para dizer a Filade é única seria justamente esse acompanhamento muito pessoal que a gente tem dentro da Filade. Bom, então no final, na sua opinião, você acha que valeu a pena assinar o curso? Você acha que foi, assim, realmente fundamental na sua preparação, na sua aprovação? E também acha que vale o preço, porque realmente é um pouco mais elevado do que em comparação com outros cursinhos do mercado? Sim, claro. Comparando os preços da Filade com outros cursinhos, a Filade é realmente um preço mais elevado, mas tendo em vista tudo que você vai ter acesso dentro da plataforma, eu acho que vale super a pena. É muito importante esse acompanhamento que você vai ter, que a Filade oferece e que outros cursos não oferecem. Então, assim, você já chega na plataforma realizando o simulado para partir do conhecimento em que você está. Você não parte do conhecimento zero, né? Que vários outros cursos estabelecem, como, por exemplo, um cronograma universal para todos os alunos que entram dentro da plataforma.
você vai partir do conhecimento em que você já está. Então, se você está num nível elevado, você vai partir do conhecimento elevado para aprimorar mais aquele conhecimento e conseguir o nível que você deseja, né? Então, assim, vale super a pena, se assemelha muito a um cursinho presencial pelo fato de você estar ali constantemente com conversas, né, com mentorias, com os mentores, com os professores, questão do tira dúvidas também, ser diretamente com os professores, isso auxilia bastante também. A questão da videoconferência, né, que é você vê ali o mentor, não é uma inteligência artificial que está falando com você, não é alguém que você não conhece, você vê ali, você estabelece conexões com ele. Inclusive, eu acompanhei, assim, tem vários mentores, né, dentro da plataforma, mas no ano em que eu acompanhei, eu fiz apenas com um mentor, porque eu estabeleci o vínculo mesmo. Então, assim, tem toda essa questão, né, de você ter essa afetividade, né, o mentor lhe conhecer, você conhecer o mentor, estabelecer tudo que você precisa durante a sua preparação, né? Então, acho que isso sim vale super a pena, porque é um preço que você vai pagar, mas que é para o seu sonho, né? Então, assim, quer medicina, quer direito, enfim, você vai ter esse acompanhamento sim, e lá na frente você vai ver que não era coisa de outro mundo. Bom, você falou que para fazer simulados você simulava realmente como ia ser o dia da prova do Enem, assim, né? Mas questão de listas de exercícios, provas antigas, se você fez alguma, como era seu estudo na hora de fazer as questões? Sim, eu fiz diversas listas de exercícios, inclusive disponibilizadas, né, pela Filade. Então, eu pegava ali durante a semana mesmo, eu tinha o dia específico de realizar, por exemplo, determinadas listas de exercícios, porque eram listas um pouco, digamos que extensas, mas que são essenciais, né, para você realizar. Então, eu ia lá e fazia as questões e corrigia também elas. As que eu errasse, eu colocava no caderno de erros. E as que eu acertasse ou chutando também, né, eu também colocava no caderno de erros, especificando o motivo do erro ou do acerto por chute, né? A questão também dos simulados que tem na plataforma específico, tem um simulado lá que é o simulado da unidade, em que você tem que fazer para ver, né, realmente se você conseguiu compreender todos os assuntos. Então, fazia todos os simulados quando eu terminava as unidades, né? Que funcionam também como questão de fixação, fazia tudo, corrigia. E os simulados diagnóstico da plataforma em específico, que é feito por meio online, né? Eu fazia em dias específicos, porque eu marcava com a mentora, né? Para ver quais os dias eu ia fazer o simulado e retornar para a mentoria, para ver se foi essencial o que a gente estabeleceu na mentoria passada, né? Mas as provas em si, que eu imprimia, eu fazia normal, como qualquer outra pessoa faz, enfim. E aí eu corrigia mesmo como eu aprendi a corrigir questões dentro da plataforma. Bom, então, Diego, em questão da redação, fala um pouquinho aqui pra gente como você se preparou para essa parte do conhecimento. Você falou que tinha um pouco mais de facilidade nessa área, né? Mas me conta aí como você conseguiu se preparar, qual foi sua nota no Enem e mais coisas aí como você fazia no seu ano de estudos. Certo. Então, antes de eu ter facilidade de redação, eu odiava a redação. Então, eu cheguei num primeiro ano de ensino médio odiando redação, porque eu não sabia fazer. Então, e eu não sabia como é que funcionava a redação do Enem também. Então, eu cheguei a odiar a redação mesmo, mas aí, a partir do segundo, do que eu tirei uma nota relativamente boa para a primeira vez, né? Eu consegui 820 no primeiro ano de Enem. E aí, eu vi que dava para melhorar muito, né? E que a redação do Enem não é um bicho de sete cabeças, né? Como muita gente pensa. É um roteiro ali que você vai seguir praticamente. Obviamente, tem algumas coisas que é da pessoa, né, do conhecimento prévio, enfim. Mas é um roteiro que você, se você seguir, você consegue uma nota muito boa. Consegui uma nota de 940 em 2022, né, que foi o ano que eu estava estudando tanto a graduação de enfermagem, quanto estava estudando também para o Enem. E aí, quando chegou em 2023, eu conheci
quando eu conheci a Filade, eu comecei, né, a enviar algumas redações para ela como complementar, porque eu tinha um curso também que era focado apenas na redação do Enem, que é o curso TIM do Dandrade. A mentora, né, do Dandrade, ela tirou 1000 em 2017 e aí, desde de sempre, ela vem ajudando as pessoas a conseguirem uma nota muito boa no Enem. Então, eu acompanhava ela pelo Instagram e aí, em 2023, consegui fazer o curso dela também. Fui fazendo como curso principal para redação, mas as redações que eu recebia, as correções, né, que eu recebia, que eu enviava também para a Filade como um estudo complementar, sabe? Então, enviava a redação para a Filade, recebia a correção e marcava a mentoria para discutir alguns pontos. Então, eu tirava essas dúvidas com a mentoria da Filade, que foi essencial também para mim, né, a mentoria de redação da Filade. Então, consegui, né, uma nota 980 na prova de redação, perdi ponto apenas em C1, que era uma das competências que eu tinha dificuldade extrema, e eu acho que foi até por causa da minha letra, né, que não é tão visível assim. Então, acho que o corretor tirou ponto por causa disso. Não creio que não foi nenhuma coisa técnica, mas consegui uma nota excelente aí que foi responsável pela minha aprovação. Eu acho que ninguém começa gostando de redação, né? Até você realmente entender o que é uma redação do Enem, o que o Enem quer que você faça. Aí sim você vai começar, mesmo se você não gostar, você vai entender o que ele tá te pedindo. Bom, então falando um pouco sobre as revisões, como você fazia para aquelas matérias que você já tinha visto lá no começo do ano, você chegava mais pro final do ano para você não esquecer elas, como você fazia a questão das revisões da sua preparação? Então, é justamente aí que entra a importância, né, da questão do acompanhamento individual. Porque você vai fazer revisões conforme a sua necessidade e não a necessidade de todas as pessoas que entram na plataforma. Cada um tem suas revisões distintas, né? Então, tem assuntos que você, obviamente, tá fresco ali na sua cabeça ainda. Você não precisa exatamente fazer uma revisão muito aprofundada daquele assunto. Apenas alguns aspectos. Já outras você esqueceu, enfim, acontece de você esquecer, e aí você precisa revisar mais profundamente aquele assunto. Foi aí que a questão da sessão de diagnóstico, quando a gente fez, né, corrigindo todos os simulados, né, diagnóstico, a gente que eu digo é eu e o mentor, né, a gente viu alguns aspectos que precisavam ser corrigidos, como, por exemplo, em matemática, apesar de eu ser bom em matemática, eu errava muito facilmente questão de razão e proporção, por interpretação mesmo, por mal leitura, enfim. E aí a gente pegava, por exemplo, formava uma lista de exercícios e em um dia específico que eu fosse estudar matemática, em vez de estudar um novo conteúdo, que seria um conteúdo no Enem cobrado de forma muito difícil, como por exemplo logaritmo, eu ia revisar razão e proporção, que no TRI tem um peso maior, né? E realizava aquela lista de exercícios naquele dia, corrigia também e depois voltava para o tutor para ver como é que estava, se eu tinha ido bem, se eu não tinha ido bem. Então, funcionava dessa forma, né? Pegava ali, eu revisava através de questões. Conteúdos que são mais teóricos, né? Por exemplo, história, filosofia. Então, eu revisava também a partir de questões, mas eu revisava muito mais com as apostilas que são disponibilizadas pela Filade, as apostilas teóricas. Inclusive, tem até algumas revisões que eu fazia na Filade que era através de videoaulas. Então, eu ia direto em uma videoaula, né, que eu estava errando. E aí, foi assim, né, fazia a revisão durante as semanas. Eu comecei a fazer a revisão ali, mais ou menos, do final de agosto para o início de setembro. Então, começava a fazer, intercalar revisões e assuntos novos. Bom, então aqui já indo para o encerramento, me fala um pouquinho sobre estratégia de provas, se você tinha assim, alguma superstição, algum jeito de preferido de fazer as provas. Por exemplo, eu fazia no primeiro dia 20 questões de humanas, que eu achava mais fácil, depois de 20 de linguagens, aí ia fazer a minha redação, fazia o resto da prova e depois passava a minha redação a limpo, para também deixar um tempo entre quando eu fazia a redação e depois você passa a limpo, que você percebe erros, né? Você tinha algum jeito específico de fazer prova, traçou uma estratégia, como é que foi? Sim, eu desenvolvi ao longo do ano, né,
várias estratégias de prova para ver qual eu conseguia me adaptar melhor e eu conseguia ter os resultados melhores. A estratégia que eu adotei para ir para o Enem era uma estratégia de primeiro dia e uma estratégia de segundo. Você não tem que ter uma estratégia para os 2 dias, né? Porque são provas diferentes. Então, no primeiro dia, eu tinha a questão de começar por redação. Então, eu ia direto na folha de redação, lia os textos motivadores, saía riscando tudo, anotando todas as ideias que surgiam na minha mente. E aí, depois de anotar tudo, eu ia para humanas. Eu tinha mais dificuldade em linguagens do que humanas. Então, fui para humanas e resolvi, por exemplo, resolvia 5 questões de humanas, voltava para a linguagem e resolvia as 5 questões de língua estrangeira de linguagens. E depois de resolver essas 10 questões, né, da prova, eu voltava para a folha de redação e começava a escrever o rascunho. Eu demorava tipo 20 a 30 minutos no rascunho no máximo. Então, e passava mais tempo para colocar a redação a limpo, né? Porque quando você vai colocar a limpo, você precisa se atentar muito bem. No rascunho você é só riscar ali. E aí, durante as questões, eu ia intercalando, né? Quando eu terminava de fazer o rascunho, eu ia intercalando entre 10 questões de humanas, 10 questões de linguagem, 10 questões de humanas, 10 questões de linguagens. E aí eu resolvia mais ou menos ali em torno de 40 questões, né, de cada matéria. E aí eu terminava de fazer todas as questões, né? E ia para a folha de redação. Ia passando a limpo por parágrafo. Então, eu passava primeiro a introdução, voltava para fazer as questões que eu tinha pulado, porque é essencial você pular a questão, demorar para resolver uma questão. Porque tem questões difíceis, tem questões médias. Então, resolve primeiro as questões que você sabe de cara. Depois eu ia intercalando entre passar a limpo, né, a redação, por parágrafo, e resolver as questões, porque aí eu não me cansava muito mentalmente, né? E eu conseguia perceber mais erros. Então, assim, passava a introdução, ela tá certinha, lia ela novamente, voltava para resolver tipo umas 2 questões do que eu pulei, né? Voltava para o desenvolvimento, ia escrevendo, enfim, sempre intercalando isso. E aí, no segundo dia, eu tinha a estratégia de começar por matemática. Se eu tenho mais facilidade em alguma coisa, eu tenho que começar por ela, né? Porque vai ser menos cansativo para mim, né? Isso. Então, quando eu fosse para naturezas, eu já sabia que eu teria um pouquinho mais de dificuldade. Se eu começasse por naturezas, eu ia já quebrar muito minha cabeça, né? Tentando resolver as questões. E quando eu fosse para matemática, eu estaria totalmente cansado e ia ter um resultado super mal. Então, eu fazia essa distinção, né? Eu fazia 15 questões de matemática, pulando as questões que eu não sabia, obviamente. E aí, ia para a natureza e fazia 10 questões. Então, ia intercalando. 15 questões de matemática, 10 questões de natureza. Então, eram mais ou menos 3 blocos ali de matemática e uns 4, 5 blocos de naturezas, né? Depois eu ia voltando para fazer as questões que eu tinha pulado, né? Eu acho que os 2 dias, né, de prova, eu fui um dos 3 últimos que assinou a ata, porque eu aproveitava todo o tempo. É um momento que você está definindo ali alguma coisa que você é preciso para sua aprovação, para o seu futuro. Então, eu ficava ali até o final. Depois passa, minha gente. Então, fica até o final, por mais cansado que esteja, porque eu sei que é cansativo, né? Então, fica até o final porque vai dar certo. Tem uma questão, por exemplo, no finalzinho você surge um insight que você sabe como resolver, ou então traz também para a prova do Enem métodos de chute, porque vai ter horas que você vai ter que chutar, né? Alguma questão. Não é o ideal você chutar a questão, obviamente, mas é bom que você saiba que tem alguns métodos de chute e aí corre o risco de você, por exemplo, acertar alguma questão que você não deu tempo de fazer ali na hora, né? Então, eram essas as estratégias que eu tinha. Bom, e agora, para finalizar, se você tem assim alguma dica, algum recado para o pessoal que está assistindo e quer passar também em medicina ou né, algum outro curso concorrido,
tá aí nessa trajetória que a gente já passou de estudar um ano todo, esperando chegar o dia da prova, né, para poder aplicar aquilo tudo que a gente aprendeu. A gente sabe que não é fácil. Como você lidou com a ansiedade, com a questão da saúde mental? Como você se manteve motivado? Manda um recado aí pra galera que tá assistindo. Então, é muito importante, né? Muita gente pensa que estudar para passar em medicina, você tem que acordar antes do sol nascer, dormir depois que o sol se põe, enfim. Mas não necessariamente seria isso, porque você vai se desgastar mentalmente e fisicamente. Então, você precisa ter horas de lazer, você precisa sair, né, andar de bicicleta, enfim, sair com amigos, falar com seus colegas, com os seus familiares. Você precisa também ter alguns métodos, assim, que eu tinha, no caso era o yoga, né? E quando eu estava muito estressado, eu parava um dia ali para descansar. Então, no início eu me culpava, né, de eu estar tirando um dia para descansar, porque os meus concorrentes estavam estudando enquanto eu estava descansando, enfim. Mas o descanso, ele é essencial. Então, não descanse apenas quando você está, por exemplo, doente, descanse mentalmente também. Então, na semana você está totalmente exausto, tire um dia para descansar, para assistir a série, para fazer alguma coisa que não seja estudar. Isso vai te fortalecer muito durante o processo. Então, assim, eu não vou mentir porque praticamente toda semana eu estava muito cansado. Então, praticamente toda semana eu tirava um dia para descansar. Eu hoje não me arrependo, né? Porque eu estou cursando medicina. Então, isso foi essencial. Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, ter uma alimentação saudável. Inclusive, tem gente que faz acompanhamento com psicólogo. Eu não fazia, né? Mas se você tem essa oportunidade, faça, porque é muito importante também. Não se atenha à quantidade de horas de estudos, mas sim à qualidade do seu dia. Então, muito obrigado, então, Diego, você compartilhar sua experiência, vir falar aqui no canal, ajudar o pessoal que, para ter assim um exemplo, né, ter uma motivação de que é possível passar, dando várias dicas de como foi que você evoluiu, se preparou. Muito obrigado aí de você se disponibilizar em falar aqui com a gente. Eu que agradeço. E aí, vocês gostaram da entrevista? Eu achei muito legal conhecer mais da história do Diego, ouvir sobre a preparação dele pro vestibular, né? Achei que tem muita coisa legal que dá pra gente tirar do que ele falou. Vocês que sempre perguntam aqui no canal, né, como é estudar com a Filad, um cursinho assim tão diferente, que oferece, né, funcionalidades tão únicas. Então aí vocês puderam ver de uma pessoa que realmente estudou com eles, né? Estudou, pode falar mais com experiência própria, na prática, como é usar o curso para sua preparação e que é um curso realmente bastante completo. É um cursinho online com uma experiência de cursinhos presenciais. Eu, assim, se na minha época que eu estudei, né, pro Enem 2020, eles já tivessem no Brasil, com certeza eu teria escolhido eles para estudar, porque eles te dão um apoio, um suporte de uma forma que, assim, é até injusto de comparar com outros, né? Eu acho que são métodos e propostas diferentes que cada cursinho tem, mas aquilo que a Filad propõe, com certeza vai ser o mais completo. E se você, assim como o Diego, não conseguiu passar logo de primeira, talvez a melhor forma seja um cursinho que vai te ajudar, não só dando lá as videoaulas e questões que isso todo cursinho vai fazer, mas também ajudando como você traçar uma estratégia de estudos, qual o método de estudos que você melhor vai aproveitar, e isso a Filad vai junto com você ajudar a encontrar a melhor forma para você render o máximo possível nos seus estudos. Acho que uma das coisas mais legais que ele falou é que, independente do seu nível de conhecimento, a Filad te pega pela mão no estágio que você tiver e te leva para sua aprovação, porque a partir do simulado diagnóstico que você vai fazer logo ao assinar o curso, eles vão saber qual o seu nível de conhecimento para saber se com você eles vão precisar apenas ajustar algumas coisas nos seus estudos ou se realmente vão ter que começar do zero porque ainda você está com conhecimento não tão avançado. E uma ótima notícia é que se você, independente se for começar do zero ou já tiver um alto nível de conhecimento do Enem, mas ainda não assinou a Filad, saiba que ainda não é tarde. As inscrições para o Enem 2024 abriram hoje, no dia 27 de maio, e você pode começar a se preparar com o melhor cursinho online do Brasil para ter a mesma experiência do Diego, com 25% de desconto, utilizando o cupom do canal Medversitário, assim, tudo maiúsculo mesmo, como está aparecendo na tela. E aí, em qualquer plano da plataforma deles, você tem aí esse super descontão, que é uma oportunidade de ouro para você
estudar com a melhor plataforma que a gente tem disponível aqui no Brasil. Então, se você se interessou pelo cursinho, não perca tempo, vai lá no site deles, conferir mais o que eles oferecem, todas as funcionalidades, porque eu tenho certeza que você vai se preparar para a sua última prova, porque você vai passar nesse ano se preparando com a Filade. Uma outra coisa que eu achei legal na fala do Diego é que ele desenvolveu várias estratégias, né, ao longo do ano, ia testando elas de fazer as provas, e no final ele viu qual que ele se adaptava, qual que ele se adaptou, né, e rendia mais. E é isso que eu sempre falo com vocês. Para quem acompanha realmente meu canal, já viu a maioria dos vídeos, eu queria que vocês percebessem como existem semelhanças entre os pensamentos, as atitudes daqueles alunos que são aprovados. Como se só a partir do momento que você entendesse certas coisas, você aí sim tá pronto para passar e realmente consegue. Antes de você entender certas coisas, meio que você estuda errado. Então, por mais que você estude 10, 12 horas por dia, você, mesmo assim, pode ser que não passe e não consiga sua vaga na universidade que você deseja. Então, se você não passou ainda, não quer dizer que você não saiba os conteúdos ou você ficar aí se martirizando, achando que você é incapaz de passar. Às vezes você só não amadureceu ainda no pensamento em questão de enxergar a prova e o seu ano de estudos para passar. Pensamentos como a quantidade de horas de estudo realmente não importa. O que importa é a qualidade dessas horas que você vai ter, o quanto você vai render nesse tempo que você está tendo. Achar a estratégia de provas certas que você mais vai render, se é começando pela redação no primeiro dia, se é começando por linguagem, se é fazendo primeiro as mais difíceis, ou se você prefere fazer primeiro as mais fáceis. Porque para nada existe um método universal, né? Por exemplo, o Diego falou que gostava muito de usar o método Pomodoro, que é você descansar enquanto você está estudando, né? Eu não gosto desse método, mas você vê que por mais que ele siga um, que é o que ele melhor se adaptou, e eu segui de outra forma, por existirem semelhanças na forma da gente encarar o vestibular, nós dois conseguimos ser aprovados. Mas repare que o Diego chegou a fazer outros Enems antes, né, do que ele conseguiu passar, mas, como ele mesmo disse, ter assinado a Filade fez ele entender certas coisas que ajudaram na preparação dele, a amadurecer certos pensamentos, enxergar o estudo de uma forma diferente, e foi nesse ano que ele entendeu essas coisas que ele conseguiu ser aprovado não só em uma, mas em 2 faculdades de medicina. E se você, assim como eu, como o Diego, você quer ser um aprovado em medicina ou qualquer outro curso concorrido, você quer ver seu nome lá na lista de aprovados, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse, realistas, dando dicas com o pé no chão, sem falar nada complicado, só tentando passar mesmo, né, a experiência que eu vivi no ano que eu me preparei e agora também a de outras pessoas, né, para tentar ajudar vocês. Então eu só passo aqui coisas no canal que eu sei que deram certo para mim, para a maioria das pessoas que são aprovadas, e deixa também o seu like se você gostou desse vídeo. O seu like também ajuda a gente a agradecer ao Diego que teve a disponibilidade de vir aqui contar toda a sua história, né? Então o meu agradecimento aqui, Diego, a sua participação no canal, e também com o seu like você mostra que você quer mais vídeos como esse, então eu posso fazer mais entrevistas, né, procurando outros aprovados. O que eu gosto disso é que a gente pode pegar pessoas de realidades diferentes, assim, que moram em estados, regiões diferentes, que fizeram escola pública, escola particular, que passaram na USP ou em outra faculdade. Então com o seu like aqui você pode indicar para mim que vocês gostaram desse tipo de vídeo para eu trazer mais aqui pro canal. Então muito obrigado você que ficou comigo até agora. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e valeu!